Você toma decisões sem considerar os aspectos financeiros dos seus lançamentos? Eu quero te mostrar uma ferramenta que vai te ajudar a tomar decisões para ter lançamentos mais lucrativos. Oi, eu sou Amanda Schmidt e hoje eu vou te ajudar a tomar decisões com foco em aumentar o lucro dos seus lançamentos digitais. Então vamos para o slide. Bom, aqui estamos no slide Tomada de Decisões para aumentar os lucros dos seus lançamentos. Vamos lá? Então, o que acontece? Quando você toma decisões, sempre existe um impacto financeiro, né? Quando se trata de uma empresa. Todas as decisões que você está tomando vão ter, direto ou indiretamente, um impacto financeiro. E daí, como é que é o resultado financeiro das decisões que você anda tomando? Uma coisa é tomar decisões sem fazer análise financeira. Você pode acabar ficando sem dinheiro no seu bolso. Outra coisa é tomar decisões com uma análise financeira bem fundamentada. Aí você já pode se aposentar como nosso amigo aqui, com bastante dinheiro na mão. Então vamos lá. Como empreendedores de lançamentos digitais, né? Como qualquer tipo de empreendedor, a gente tem que tomar decisões importantes diariamente. E essas decisões impactam o lucro dos lançamentos, seja de forma direta, né, se eu tomo ali uma decisão bem voltada para o aspecto financeiro, seja de forma indireta, quando você decide fazer determinada estratégia que vai aumentar suas vendas e aí aumentar seu faturamento, ou reduzir os seus custos, o que pode aumentar o seu lucro. Porque lembra que eu falei para vocês no vídeo passado, né, que o lucro é a diferença entre faturamento e os custos que você tem. Então, vamos aqui para o próximo. Eu quero te mostrar como você vai conseguir ter mais segurança para tomar decisões que trarão mais lucro para os seus lançamentos. Isso tudo tem que ser feito com base na análise de dados financeiros, né? A gente tem que ter uma análise estruturada, não tomar uma decisão jogando uma moeda para cima e ver o que dá. Quer dizer, você pode fazer isso, mas é muito mais arriscado, né? Do que ter um planejamento, ter tudo estruturado no papel ou numa planilha. Então, só para retomar um pouquinho o que é a tomada de decisões, né? É o ato de selecionar uma ação entre as alternativas que você tem e alternativas que são concorrentes, né? Que você precisa selecionar uma ou outra. E você tem que fazer isso de forma inteligente, baseada em dados. Então, quando você toma uma decisão, você está sempre abrindo mão de uma oportunidade, né? Que é o conceito de custo de oportunidade. Por isso que é interessante a gente fazer planejamentos em planilhas para perceber qual é esse custo que a gente está abrindo mão. Então, identificar se eu tomar essa decisão ou aquela decisão, quais vão ser os resultados disso. Então, se eu escolher a decisão A, o que eu vou perder ali na decisão B? A decisão B poderia me dar um lucro, mas a A me dá mais lucro ainda, ou o outro indicador em que eu estou interessado, né? E, por último, se você escolher não tomar uma decisão, isso já é tomar uma decisão. Então a gente não tem muita escolha, né? A vida é feita de decisões e se a gente escolhe, não quero pensar nisso agora, a gente está tomando a decisão de não pensar naquilo, naquele momento, e isso traz impactos, isso vai impactar as finanças ali do seu negócio, dos seus lançamentos, né? E aí, decisões em lançamentos digitais, né? Trazendo aqui para o nosso mercado. Primeiro eu falei com vocês já sobre faturamento, custos e lucro. Falei no vídeo chamado 6 em 7 não é tudo, faturamento versus lucro, eu expliquei melhor lá para vocês. E aí, faturamento, só relembrando então, tudo que entra no caixa da empresa como resultado de vendas, de produtos e serviços em um determinado período. E os custos são divididos em custos variáveis e custos fixos. Nos custos fixos, nós temos o custo da empresa e do lançamento. E depois o lucro, que é o faturamento menos os custos. Então, eu quero falar aqui sobre decisões que impactam cada uma dessas variáveis que a gente tem que tomar em lançamentos digitais. Vamos começar com... só um segundo, tem uma ressalva antes. Eu queria fazer aqui uma ressalva com vocês, duas ressalvas na verdade.
Primeiro que estes são nomes básicos que eu estou usando, né? Faturamento, custos e lucro. Porque eles não estão sendo usados de forma extremamente técnica, né? Enfim, a gente tem ali na faculdade de contabilidade, a gente aprende essa questão de custos, gastos, investimentos, despesas. Mas assim, esses nomes aqui nesse momento eu acredito que só vão complicar, né? Se houver algum momento aí mais pra frente que eu achar interessante trazer isso aqui pra vocês, se for fazer diferença em alguma análise mais pra frente, eu explico. Mas nesse momento aqui, acho que vai mais complicado que facilitar o entendimento. Então, geralmente a gente faz com essas palavras mais amigáveis, né? Quando se fala em gestão financeira, focando aí em empresários que não têm esse conhecimento de contabilidade, administração e matérias afins. Então, o segundo que eu vou explicar também com base no regime de caixa, o que é isso? É com base no dinheiro que entra e que sai ali da conta da empresa, porque isso vai facilitar muito o entendimento, né? Então, existe outro regime que a gente costuma usar bastante na contabilidade, mas é só para deixar claro, porque caso alguém aqui tenha esses conhecimentos, né, e fique um pouquinho perdido, já ficam aí essas salvas. Vamos começar. Decisões sobre faturamento, então. Primeiro, preço do seu infoproduto. O preço do seu infoproduto é uma decisão que você tem que tomar, levando em conta vários aspectos, como o preço dos concorrentes, qual o preço que você precisa para cobrir seus custos, para ter o lucro que você deseja, qual é o posicionamento, o seu posicionamento ou do seu especialista, bom, todas aquelas questões. E aí, quando você definir o preço, isso vai impactar o seu faturamento. Porque o que é o faturamento? O quanto você recebe pelas vendas. Então, é basicamente a quantidade que você vende vezes o preço que você vende. Existem essas duas variáveis. Então, se você está interessado em aumentar seu faturamento, você tem que focar em aumentar pelo menos uma delas, ou as duas. Então, existe o preço e a quantidade estimada de vendas, que é algo que você também toma a decisão de se planejar para uma certa quantidade de vendas. E aí você faz, por exemplo, o tráfego pago, planejando essa certa quantidade, enfim. Às vezes você pode ter aí um registro de lançamentos passados, e aí você pode tomar a decisão de fazer algo diferente, buscando uma maior quantidade ou menor quantidade, o que você estiver buscando. E negociação com o expert, no caso de quem é coprodutor ou agência, e vai fazer essa negociação, qual seria o percentual do expert, porque isso vai impactar o faturamento, seu faturamento como agência ou como coprodutor, se for o seu caso, né? Se não for, aí você considera só esses anteriores. Mas esses aqui são exemplos também, né? Tudo vai depender do caso a caso, da sua empresa, você tem que conhecer bem os números do seu negócio. E aí tem exemplos de decisões sobre custos variáveis, só para relembrar. Custos variáveis são custos que variam conforme a quantidade vendida. Então, quais são as decisões que impactam esses custos? Primeiro, a questão de impostos, né? Você não consegue exatamente decidir quanto de imposto você pode pagar. Imagina só se a gente pudesse escolher. Mas você pode definir aí, junto com o seu contador, o melhor regime tributário para o caso da sua empresa. Existem os regimes, né? Tem o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real. Enfim, você tem que entender aí na sua realidade. Geralmente os contadores fazem esse planejamento tributário para você definir qual é o melhor regime no seu caso. Outra questão é a taxa da plataforma de pagamento. Você tem que escolher a melhor plataforma para o seu caso, porque isso é um custo variável, né? Ela te cobra um percentual do seu valor da venda. Então você tem que fazer essa escolha de qual plataforma usar. Você vai considerar vários aspectos, né? A experiência do usuário, várias questões que você tem que considerar, o atendimento e tudo mais. E também o aspecto financeiro, né? Qual é a taxa cobrada. Então você tem que fazer aí esse custo-benefício para o seu negócio, o que é melhor para a sua realidade. É outra decisão que você precisa tomar. Outra questão, ter afiliados ou não ter afiliados. E se você decidir ter, qual é o percentual da comissão deles? Porque esse é um custo variável também. A cada venda vai ter um percentual que eles vão ter de comissão. Exemplos de decisões sobre os custos fixos da empresa. Então, a gente já falou custo variável, né?
para relembrar, que eu já falei melhor naquele vídeo de faturamento versus lucro. Os custos variáveis variam com a quantidade vendida e os custos fixos não variam conforme a quantidade vendida. Então, são custos que você tem independentemente de você realizar vendas ou não. E aí, a gente pode dividir, no caso do lançamento, em dois custos, o da empresa e o do lançamento. Porque o seu lançamento tem que cobrir os próprios custos dele e também um percentual aí de custos que a sua empresa tem para se manter, né? Então, isso vai depender aí de quais são os seus custos mensais, de quantos lançamentos você faz, de quanto em quanto tempo você faz lançamento, se demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, quantos lançamentos você faz, para você poder entender o quanto que esses lançamentos têm que cobrir do custo fixo da sua empresa. Eu já falei bastante disso naquele vídeo de faturamento versus lucro. Mas então tá, quais são alguns exemplos de decisões sobre esses custos fixos da empresa? Primeiro, equipe, você tem que definir o número de membros da sua equipe, a remuneração, a forma de contratação. Tudo isso vai impactar esse custo fixo da sua empresa. Você tem que lembrar que você vai ter esse custo caso você venda, caso você não venda. Então tem que estar bem preparado para isso, com tudo muito bem planejado. E em segundo lugar, tem também a estrutura física. Você tem que decidir se é interessante para o seu negócio ter uma estrutura física neste momento, o valor de aluguel que seria aceitável, a compra de equipamentos para o escritório, quais equipamentos comprar, mobiliário, computadores, enfim, toda essa questão. E assessoria contábil e jurídica, né? Definir o melhor custo-benefício para o seu negócio. Em geral, as assessorias que têm mais experiência no ramo podem cobrar um valor mais elevado, e aí você tem que entender qual é o melhor custo-benefício para o seu negócio. Agora temos exemplos de decisões sobre custos fixos do lançamento. Então, são custos específicos para aquele lançamento daquele infoproduto. Primeira coisa, tráfego pago. Você tem que definir seu investimento em tráfego pago, é uma decisão que você tem que tomar, que vai afetar o seu lucro. E isso tem que ser conforme o seu custo por lead, né, dependendo do nicho em que você trabalha, e da quantidade de vendas que você deseja realizar, né? Geralmente é assim que é calculado. Depois tem as ferramentas. Existem inúmeras ferramentas, né? Construção de páginas, e-mail marketing, atendimento, hospedagem. E você tem que ver quais que tem o melhor custo-benefício para o seu negócio. Então, de novo, depende do quanto que o seu negócio é capaz de pagar ali pelas ferramentas e o benefício que elas trazem. A gente tem que sempre fazer essa análise custo-benefício, né? Como empreendedores que tomam decisões diariamente, a gente tem que tomar as decisões com o melhor custo-benefício. E também tem a questão da produção do infoproduto, né? Caso seja um infoproduto novo, você tem que definir se as aulas serão gravadas em estúdio. De repente, algumas pessoas gostam de gravar as aulas em um estúdio, ou se você vai contratar um editor de vídeo ou um designer especificamente para fazer essa produção, para fazer o seu curso, por exemplo. Então, se for o caso, esses vão ser custos fixos do seu lançamento, né? Custos que você vai ter independentemente de você fazer a venda ou não. Então, para te ajudar a tomar essas decisões importantes, eu quero te apresentar uma ferramenta, que é a projeção e a análise de cenários. O que é isso? Basicamente, você tem que fazer o planejamento do seu lançamento, e esse é o cenário base. Eu falei um pouco sobre o planejamento lá naquele vídeo faturamento versus lucro, em que nós colocamos ali o faturamento, as possibilidades ali de alguns custos variáveis, custos fixos, mas é como eu ressaltei com vocês, cada um tem que colocar lá os seus números, né? E então, com base num planejamento, e depois eu vou mostrar aqui para vocês também numa nova planilha de Excel essa análise de cenários, que vai acontecer com base no cenário base que você planejou. E aí, em geral, nós fazemos 3 cenários: o otimista, o pessimista e o realista. O realista é o cenário base, né? Porque é o planejamento que você fez, que
se espera que seja realista, a gente tem que tomar muito cuidado com o fato de ser otimista, né? Existe essa questão de, às vezes, quando nós vamos avaliar alguma coisa que é nossa, nós super avaliamos essa coisa. Então, às vezes, a gente acha que vai vender mais, ou, ou acha que os custos de tráfego vão ser menores para fazer o lançamento acontecer. Então, não faça isso, porque se você faz um planejamento otimista logo de cara, você vai estar mentindo para si mesmo, sabe? Se iludindo. Então, faça um planejamento mais realista possível com base nos registros que você já tem de lançamentos anteriores e depois trabalhe aqui com um cenário pessimista e um cenário realista, porque as coisas podem ser melhores ou piores do que o que você projetou ali na primeira vez, né? E aí você consegue entender os diferentes rumos que o seu lançamento pode tomar e como é que o seu lucro vai ser impactado com cada um deles. É assim que você percebe o que cada alteração que você faz impacta o seu lucro e como você pode aumentar o seu lucro, já que este é o foco aqui da nossa aula. Então, em que consiste essa análise de cenários? Em mudar variáveis, também chamadas de premissas, né? E analisar o impacto disso nos seus números. Principalmente aqui a gente está focado no lucro. E existem variáveis internas e externas. As variáveis internas você controla, você toma decisões sobre ela e tem o poder de controlá-las. Por exemplo, a sua equipe, aquela questão que a gente falou, quantas pessoas você vai ter, com qual remuneração, de qual forma você vai contratar. E o preço de venda, que também é uma decisão que você tem que tomar, levando em conta aqueles fatores, né? De concorrentes, de o seu diferencial, o seu posicionamento no mercado, várias questões que você tem que considerar. E as variáveis externas você não controla, mas você pode prever. Por exemplo, impostos. A gente falou aqui que você pode escolher, dentre as possibilidades de regime tributário para sua empresa, você pode escolher o que se adequa melhor, a opção em que você paga menos impostos, né? Tem o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Aí fale mais com o seu contador sobre isso para fazer um planejamento tributário. Mas você não controla essa questão do percentual de impostos que você paga. Então, por exemplo, se vai haver uma mudança aí na alíquota, né, de impostos, que é o percentual que a gente paga, você não tem como controlar, mas você tem como prever, né? Saem notícias no jornal, o seu contador deve estar informado e aí eles falam sobre a elaboração de uma nova lei, algo assim. Então, essas questões você consegue prever. Quantidade de vendas também, você consegue decidir para quantas vendas você está trabalhando, a quantidade estimada, mas você não controla a quantidade real de vendas. Mas você consegue prever, com base no que estiver acontecendo ali no seu lançamento, principalmente, você consegue ter uma previsão. E quanto mais lançamentos você fizer, mais você tem o registro para conseguir fazer uma previsão melhor, mais adequada à realidade. Então é basicamente isso, uma análise de cenários. E por que isso é benéfico para os seus lançamentos, né? Antes de eu apresentar a planilha para vocês, tenho que explicar qual é o benefício disso ao final. Então, primeiro você vai ter mais clareza sobre o que pode acontecer no seu lançamento, sob a ótica financeira. Você vai entender possíveis riscos financeiros do seu lançamento. De repente, você pode estar gastando mais do que você deveria, e aí a gente vai ver isso melhor na planilha. E saber o faturamento mínimo que você precisa para cobrir os seus custos e para ter o lucro que você deseja. Também tomar decisões mais fundamentadas e que sejam mais precisas. E daí as decisões, como eu já falei com vocês, preço, percentual do expert, investimento em tráfego, contratação de equipes, escolha das ferramentas que você vai usar. E estar mais preparado para reagir a mudanças, tanto para aproveitar as oportunidades, quanto para solucionar problemas que podem acontecer. Então, já vamos lá para a nossa planilha. Então, estamos aqui na nossa linda planilha de análise de cenários. De novo, não se assustem com os números, porque eu adoro planilhas. É muito lindo ver isso aqui. Só que eu sei que tem pessoas que não estão acostumadas, mas a gente vai passar aqui passo a passo e vai ser bem legal, você vai conseguir entender e vai conseguir fazer lançamentos mais lucrativos dessa forma. Então acompanha comigo. Vamos lá, tem 3 cenários. Então, só relembrando aqui, o que a gente tem? Custos variáveis,
E aí tem impostos, taxas da plataforma, afiliados e tem o total aqui. Porque cada um desses custos vai ser calculado em cima do seu faturamento. Então, impostos 10% em cima do faturamento, taxa da plataforma 10% em cima do faturamento, afiliados 20% em cima do faturamento. Então, a gente pode somar aqui logo que do faturamento vai sair 40%, que é o custo variável total. E aí tem custos fixos do lançamento. Aqui eu coloquei tráfego pago, ferramentas. Lembrando que essa daqui é uma planilha com dados hipotéticos, né? São números fictícios, que não estão tão fora da realidade, né? Foram feitos com o embasamento aí do que acontece no mercado, mas que a gente tem que adaptar para a realidade de cada empresa, porque cada empresa é diferente. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, eu coloquei tráfego pago e ferramentas. Pode ser que tenham existido custos de produção, como eu comentei lá no slide. Nesse caso, eu não considerei isso, mas tudo vai depender da sua realidade. Nesse caso aqui, eu não considerei isso. Depois, custos fixos da empresa, né? Então, o que tem aqui? Aluguel, contas de água e luz. Então, eu estou considerando alguém que tem um espaço físico, né? Mas, não necessariamente é assim. A gente pode também fazer daqui a pouquinho, depois que eu terminar essa análise aqui, fazer uma análise de quem não tem um espaço físico. Então, equipe, prolabore, que é o seu salário como sócio administrador, advogado, contador, basicamente esses custos. Lembrando sempre que você tem que entender quais são os custos fixos da sua empresa, dos seus lançamentos e os custos variáveis ali para cada venda que você faz. Outros dados que eu considerei: um percentual do expert, então nesse caso uma parceria, né? Mas se você está lançando o seu próprio produto, é só colocar esse percentual aqui como zero. A gente também pode fazer uma análise dessa forma. Então, estou devendo para vocês uma análise sem lugar físico e uma análise sem especialista. Vamos fazer isso daqui a pouco. Quantidade vendida, que você espera vender, preço do seu produto e a quantidade de meses entre lançamentos. Por que eu estou colocando essa quantidade de meses? Porque os custos fixos da sua empresa são mensais. Eu coloquei aqui de forma mensal. E dependendo da quantidade de lançamentos que você faz, você precisa cobrir alguns custos mensais. Por exemplo, se você faz um lançamento a cada 3 meses, cada lançamento tem que cobrir pelo menos o custo de manter a sua empresa por 3 meses, certo? Se você faz 2 lançamentos, aí é diferente. Se você faz 2 lançamentos simultâneos a cada 3 meses. Então, cada um deles vai ter que cobrir pelo menos metade dos custos fixos da sua empresa. E por aí vai. Se você faz lançamentos a cada mês, então cada lançamento tem que cobrir pelo menos os custos fixos daquele mês. Então, por isso que tem esse dado aqui. E aí aqui do lado tem análise de cenários, mas todas essas fórmulas vêm aqui dessa base. Então, trabalhando aqui nessa base de custos variáveis, fixos e outros dados, a gente consegue analisar ali os cenários que vão impactar, no final das contas, no nosso lucro, que é essa última linha aqui. Então, vamos lá. Eu coloquei impostos aqui sugeridos de 10%. Isso vai depender do seu regime tributário, do seu CNAE, de várias questões, mas 10% é um valor razoável. Taxas da plataforma, 10% também, e afiliados aqui nesse exemplo, 20%. Tráfego pago. No exemplo aqui você vai gastar R$30 mil, 1.500 de ferramentas durante esse período, por exemplo, de 3 meses que você faz o lançamento. Também está projetado aqui ter um aluguel mensal de 5 mil, contas de água e luz 300. Lembrando que esses custos fixos são mensais, então 5 mil aluguel, R$300 conta de água e luz, 12.500 equipe, eu coloquei ali em cima como 2.500 vezes 5 funcionários. Lembrando que aqui é o custo que os funcionários têm para você. Não é só o salário que eles ganham, como também o INSS, o FGTS, uma provisão para um 13º salário, enfim, todas essas questões na hora de você colocar aqui o custo de equipe. Seu Prolabore, coloquei aqui 5 mil, se for o caso de ter um sócio seria 2.500 para cada, advogado 1.500, contador R$500. E aí a questão de percentual do expert, 50%, quantidade vendida
300, essa quantidade que você estima, lembrando sempre com dados dos seus lançamentos passados, o preço do seu produto, R$1.000, e a quantidade de meses entre lançamentos. Aqui eu estou estimando que você faz um lançamento a cada 3 meses. Então, está apresentada aí a planilha para vocês. Esse daqui seria o nosso cenário base, o cenário 1. Nesse momento, eu não mudei muita coisa aqui nos outros cenários. Na realidade, eu só mudei a quantidade vendida. Então, estou considerando o cenário 1 cenário base, o 2 é um cenário otimista. Não, em vez de 300, vou vender 400. É mais do que você espera, mas é algo possível de acontecer no cenário otimista. Ou o cenário pessimista. Não, vou fazer tudo aqui para vender 300, mas só vou conseguir vender 200. Ninguém sabe, né? A gente não tem como controlar essas questões todas. Então, esse é o cenário pessimista. Bom, foi essa mudança que eu fiz nesse exemplo. Vamos ver como é que ficam os números desse exemplo? Quantidade vendida aqui de novo, 300, 400 e 200. Vamos aqui no cenário 1 primeiro. Faturamento total, então, é de 300 mil, que são essas 300 vagas, ou enfim, 300 produtos que você vendeu por R$1.000, 300 mil reais. O faturamento do Expert, né? No caso de você ter essa parceria aí com 50%, ele já leva 150 mil. Seu faturamento, então, fica 150 mil, se vocês já dividem ali na própria plataforma, né? Custos variáveis, que estão somando aqui esses 40%, então dão 60 mil. A margem de contribuição, que é a diferença entre o seu faturamento e os custos variáveis, é 90 mil. E aí vem os custos fixos, que você tem que ter dinheiro para pagá-los, né? E esse dinheiro vem aí das suas vendas e vem da margem de contribuição. Então, custos fixos do lançamento, a soma tá 31.500. O lucro deste lançamento para você fica 58.500. Os custos fixos da empresa estão aqui como menos 74.400. Por quê? Porque é esse valor aqui, de 24.800, vezes a quantidade de meses entre os seus lançamentos. Aqui eu estou supondo que você faz um lançamento a cada 3 meses. Então, se esses são seus custos fixos mensais, a gente multiplica por 3, porque o lançamento tem que cobrir 3 meses dos seus custos fixos. Então, é esse valor aqui de 74.400, nesse exemplo. Você fica ainda com lucro de 42.600. E eu tenho que te dizer que esse lucro pode ser ainda maior, porque aqui eu estou considerando a negociação que o Expert levou os 50% dele e não está investindo junto com você na parte de tráfego, não está pagando parte das ferramentas, não está pagando parte aí dos seus custos fixos como empresa. Isso tudo depende da sua negociação, né? Algumas pessoas negociam que o especialista vai pagar o percentual dele em tráfego pago ou vai reembolsar depois da venda. Então, esse lucro pode aumentar dependendo da sua negociação. Por exemplo, aqui no tráfego pago, se o total é 30 mil, pode ser que você tenha feito a negociação que o Expert é responsável por pagar 15 mil disso. Então, aqui na questão de tráfego pago, você pode alterar para 15 mil, e aí o lucro no período já vai para R$ 72.600. Isso tudo tem que ser conversado, se ele vai pagar metade das ferramentas, né? Vamos fazer aqui o exemplo. Então, 750 é o valor que você pagou. Vai para 74.100. Se ele paga metade dos seus custos com a equipe, enfim, tudo vai depender da sua negociação aí, do modelo de negócios da sua empresa. Então, vamos voltar aqui para o 30 mil e para o 1.500, para a gente não se perder aqui na nossa comparação de cenários, né? Isso foi só um parênteses aqui para falar sobre isso. Então, como é que é o cenário quando você vende 400, seu cenário otimista? Você vende 400 mil é o seu faturamento total, porque o seu produto está aí com um ticket de R$1.000. Aí o faturamento do Expert é 200 mil, o seu faturamento também é 200 mil, custos variáveis 40% em cima disso, aqui no nosso exemplo, que dá menos 80 mil. E aí sua margem de contribuição 120 mil, que é essa diferença aí,
de 200 menos 80. E aí, custos fixos do lançamento, 38.500, você fica com o lucro do lançamento de 88.500, lembrando que esse lucro tem que cobrir aí um pouco dos custos fixos da empresa. Nesse caso, 3 meses de custos fixos, porque você está fazendo um lançamento a cada 3 meses, que é 74.500. E te sobra 102.600. Vamos fazer aquele exemplo aqui? Se você estivesse dividindo o tráfego, né? Vou colocar aqui 15. E se você estivesse dividindo ferramentas, 750, você já iria para 134.100 de lucro. Então agora deixa eu só voltar aqui para 30.000 e para 1.500. Nessa comparação de cenários, eu só estou mudando a quantidade vendida. Estou fazendo essas outras mudanças aqui de investimentos para vocês entenderem que isso também impacta o lucro, né? E a gente pode fazer isso como análise de cenários também. É porque, nesse caso, eu estou considerando que é uma escolha do seu modelo de negócios. Então, se você divide o tráfego com o Expert e o tráfego total é 30, considera aqui 15, que é o valor que você efetivamente paga. Então, todos esses aqui, ó, seriam 15. E aí, a gente veria um novo exemplo aqui dos cenários. Eu acho até melhor a gente alterar isso depois. Vou terminar de apresentar esse cenário e aí a gente pode fazer essas alterações. Então, se você vendeu 200 no seu cenário pessimista, aí o seu faturamento total é 200 mil, 200 vezes R$1.000, e fica 100 mil para você, 100 mil para o especialista. Custos variáveis de 40%, tira 40 mil, sobra 60. Aí vem os custos fixos do lançamento de 31.500, o lucro deste seu lançamento fica em R$28.500. Aí tem os custos fixos da empresa, 74.400, considerando ali os 3 meses, e o lucro no período, nesse caso, vira um prejuízo de 17.500. Mas esse prejuízo, acredito que seria evitado aqui. Não, na verdade não seria totalmente evitado. Se nesse caso aqui você dividisse, né, 15 mil para o Expert, 15 mil para você, e 750 aqui, seria isso. Aí você teria um lucro de 14.100. Evitaria um prejuízo. Não seria um lucro tão grande, né? Mas evitaria um prejuízo. Tá, então, essa foi uma mudança aqui da quantidade vendida. Agora, o que acontece? A gente pode fazer outras mudanças para você identificar como é que a sua tomada de decisões age nisso. Então, nesse caso, vamos considerar o cenário 2, que é o cenário otimista, que você está bem otimista. Além de vender 400, você também vai gastar menos em tráfego aqui. Em vez de 30 mil, você vai conseguir fazer essas vendas investindo só 20 mil em tráfego, por exemplo. Aí o legal de ter essa planilha de análise de cenários é que a gente já vê qual é a sua possibilidade aqui. Se você conseguir cumprir esse cenário otimista, se isso acontecer, aí você teria aqui o seu lucro de 122.600. Então, comparando aqui, existe o cenário realista, né? Que é 42.600, que você já fez com base nos seus registros e tudo mais, que a gente já conversou sobre como é importante você ter tudo bem registrado, conhecer os números dos seus lançamentos, da sua empresa, do seu negócio de lançamentos. No otimista, 122.600. No pessimista, acabaria saindo com prejuízo de menos 17.400. Agora vamos alterar de vez aqui, tá? Você divide o tráfego com o especialista, que é 15 mil. Vamos alterar todos eles aqui de uma vez para 15. Ferramentas você também divide, então é 750. Em todos os cenários você divide, sabe? Já é o seu modelo de negócios. Aí você consegue enxergar novos números aqui de lucro. No realista, 74 mil. No otimista, 134 mil. No pessimista, 14 mil. E aí, então supondo que essa é a base aí da sua empresa. Vamos supor também que você não tem negócio físico, a gente pode zerar isso aqui. Questão de aluguel, conta de água, de luz. Como é que fica? No cenário realista você tem 90 mil de lucro, no otimista 150 mil, no pessimista ainda tem 30 mil de lucro. Então, se você não tiver esses custos aqui de um local físico.
E tem mais uma questão que a gente pode alterar. Depende aqui da quantidade de meses entre lançamentos. Então, supondo que você faz um a cada 2 meses, né? Isso reduz ali aqueles custos fixos da empresa que você tem que pagar com o lançamento. Isso considerando que o lançamento é a única fonte de faturamento da sua empresa, né? Então, se você faz um lançamento a cada 2 meses, aí você já consegue ter um lucro nesse período, num cenário realista de 109 mil, otimista 169 mil e pessimista ainda tem um lucro aí de quase 50 mil. Então a ideia aqui é você preencher o cenário 1 com todos os dados do seu negócio. Para isso você vai levar em conta seu modelo de negócios, o seu registro de lançamentos anteriores e de custos para a sua empresa se manter em funcionamento, né? Então, preenchido esse cenário base, aí você começa a trabalhar os outros cenários, que podem ser... Você pode trabalhar isso aqui de duas formas. Você pode trabalhar essa questão de ser realista, pessimista e otimista, ou você pode trabalhar com possíveis questões que você está em dúvida, decisões que você tem que tomar. Então, vamos colocar aqui, partindo do exemplo da forma como está aqui, essa questão da equipe, que é uma decisão que você tem que tomar. Vamos supor que o cenário 1, hoje em dia, você já tem 5 funcionários a R$ 2.500. Aí, você está pretendendo contratar mais um funcionário a R$ 2.500 também. Lembrando que é o custo que você paga para eles, não quanto eles ganham. Então, vamos colocar 6. Nesse cenário 2, você pode deixar tudo igual, inclusive a quantidade, ó, 300 para tudo, e mudar só a variável que você quer mudar. E ver como é que só isso vai impactar. Então, nesse caso, com 6 funcionários, 2.500, ou você está pensando em demitir um funcionário, qual seria o impacto disso? Vezes 4, você teria 4 funcionários agora. Sem contar essas questões de rescisão e tudo mais, que você vai ter que considerar também, né? Mas é só para simplificar aqui nosso exemplo. Então, como é que é? Só a questão de alteração de funcionário. Com os funcionários que você tem agora, 109 mil. Se contratar mais um, 104 mil. Se demitir um, 114 mil. Mas lembrando que também pode ser que a contratação te traga de alguma forma mais faturamento ou reduza outros custos que você tem, né? É por isso que no momento da decisão você também tem que considerar isso. Se essa contratação vai te trazer mais lucro no futuro. Mas aí vamos voltar tudo para como estava, para a gente trocar algum outro aspecto. Eu falei que eu ia falar com vocês, né, sobre não ter local físico, já falei, e agora sobre não ter um especialista, né, então a gente pode colocar aqui 0% no caso. E vamos supor aqui que aquele custa mesmo 30 mil e que é 1.500 aqui. E passar isso para os outros cenários. Nesse caso aqui, se você não tem parceria com um especialista, se você está lançando o seu próprio infoproduto, esses percentuais aqui vão para 0. Então, seu lucro já ficou aqui, seu lucro já ficou aqui em 258 mil. E aí você pode analisar as questões que você está em dúvida. Então, a questão de ferramenta. Você pode entender quanto é que ter uma ferramenta mais barata vai te ajudar. Então, supondo que você vai conseguir por R$700, então pode ser que você coloque aqui que você consegue uma ferramenta que te atende da mesma forma, mas que vai custar menos. Ou que você vai investir em ferramentas melhores, vai começar a gastar mais. Por exemplo, em vez de 1.500, você vai gastar 2.500 nesse conjunto aí de ferramentas por esses meses para fazer o lançamento. Só que aí você tem que fazer a estimativa do que isso vai impactar a sua empresa. Então você percebe que contratar uma ferramenta de atendimento, por exemplo, pode fazer com que o seu faturamento seja maior nessa questão aqui da quantidade vendida, né? Se você considerar que o pessoal vai ser mais bem atendido ali na etapa de lançamento, e aí eles vão estar mais propensos a realizar a compra.
Então, você pode projetar que você está fazendo essa decisão para vender mais. Então, só por conta dessa alteração na ferramenta de atendimento ou de construção de páginas, outras ferramentas, você vai conseguir pular para 350, talvez. Aí, mesmo com a contratação dessa ferramenta mais cara, olha que interessante. O lucro no cenário 1, 258 mil, com as ferramentas ali de 1.500. No cenário 2, diminuindo as ferramentas, 259.600. No cenário 3, se você está considerando que esse seu investimento em ferramentas teria a possibilidade de te trazer 50 novos clientes, por exemplo, aí você teria um lucro projetado de 316 mil para esse cenário. Então, isso que é interessante, não é só essa questão de reduzir custos. A gente tem que entender o que é um investimento que a gente está fazendo que pode, no futuro, trazer mais lucro, fazer mais vendas, ou pode fazer com que você aumente o preço do seu produto, se for algum diferencial, algo novo que você precisa pagar para ter isso, né? Então, isso daqui é super interessante de você fazer isso, e depois existe uma outra análise, que aqui a gente está nas questões de projeções, né? A gente está projetando para tomar decisão naquela hora. Mas depois a gente tem que fazer um controle disso, né? Do que você projetou e o que realmente aconteceu. E aí, depois com o que realmente aconteceu, você vai entender se essa mudança, se foi a única mudança que você fez, se foi ela que foi capaz de trazer mais clientes, por exemplo. Então, se valeu a pena realmente. Ou se não valeu, se está na hora de voltar para as antigas ferramentas. Então, o que é interessante dessa planilha? Eu fiz algumas simulações aqui com vocês, mas o interessante mesmo é você ter os seus dados para montar ali um cenário 1 e fazer outros cenários. De repente, vai alterando uma variável ou outra com base nas decisões que você precisa tomar, né, para o seu negócio, nas dúvidas que você tem. E aí você vai alterando conforme o que aquela decisão vai adicionar de custo, vai possivelmente adicionar no faturamento, ou vai reduzir no custo, vai reduzir o faturamento, enfim. E aí você vai fazendo aqui essas projeções. Uma outra coisa que a gente poderia fazer é essa questão das ferramentas. Por exemplo, pago 1.500 em ferramentas, estou decidindo comprar uma nova, vai ficar 2.000 por esse período aí do lançamento. E aí, nesses dois cenários, a gente pode botar 2.000. Aí, então, nesse caso, você vai investir esses 2.000 reais, que vai aumentar em 500 reais aí a questão das ferramentas. E você espera com isso fazer mais 50 vendas. Ou você espera com isso fazer mais 10 vendas, talvez. Aí a gente vem aqui para entender o que aconteceu. Então, se a contratação dessa nova ferramenta, sem a contratação, com tudo do jeito que estava, 150 de lucro. Com a contratação da nova ferramenta, se ela trouxe mais 50 alunos, né, 50 vendas, 191 mil reais. Já ficou interessante. E com a contratação, se ela não trouxe 50 a mais, mas trouxe 10, mesmo assim, seu lucro aumenta, 157.400. Por isso que a gente tem que entender muito bem o potencial que cada escolha nossa tem, tanto nos custos quanto no faturamento, porque tudo isso vai afetar o lucro no final. A gente não pode só pensar em nunca aumentar custos e sempre aumentar faturamento. Existem alguns momentos em que você tem que considerar o custo-benefício de cada coisa. Por exemplo, aqui, se você já falou com outras pessoas, já fez a pesquisa e acredita que isso vai aumentar 10 vendas, pode ser interessante, porque no final das contas o seu lucro vai aumentar. Então, assim, já mostrei para vocês como construir uma planilha de cenários. Vocês podem construir a planilha de vocês e usar e abusar dela, use sem moderação, para te auxiliar nessa questão aí de tomada de decisões, entendendo como é que você pode aumentar o seu lucro. Lembre-se de não focar só nessa questão de redução de custos, aumento de faturamento, porque a gente tem que entender, como esse exemplo aqui da ferramenta, que alguma coisa pode ser um aumento de custo, mas pode também aumentar o faturamento.
E se o faturamento aumenta mais do que o custo, o seu lucro também aumenta. Então vamos voltar aqui para os slides. Então já fizemos aqui nossa análise no Excel. E o que é importante? Que você faça essas análises de cenários com base nos dados da sua empresa, né? Como eu ressaltei aqui quando eu estava falando com vocês dessas projeções. Por isso que é importante você ter tudo registrado, você conhecer o número dos seus lançamentos, para você conseguir fazer essas projeções de um cenário base e aí adequar os outros cenários possíveis e entender como é que isso vai impactar o lucro do seu lançamento. Alguns exemplos. Investimento em tráfego para conseguir a quantidade de vendas desejada. Isso é uma coisa que depende do seu negócio, depende do seu nicho, do seu custo por lead. Várias questões que eu coloquei aqui um número hipotético, fictício, mas que se você tem os seus números, tem o registro de tudo, você sabe melhor do que ninguém quais são os seus custos e seu faturamento, para no final gerar o lucro, que é a diferença aí, faturamento menos custos. Seu regime tributário também, você tem que saber, você tem que entender quanto de impostos que você paga, os custos com equipe, divisão de gastos com expert, enfim, tudo aí vai depender do seu modelo de negócio, se divide tráfego, se divide todos os investimentos e tudo isso vai alterar, como vocês viram lá na análise de cenários da planilha. Então você pode pensar assim, eu não tenho tempo para analisar cenários do lançamento numa planilha, tô cheio de coisa para fazer. Só que a gente sabe que tempo é uma questão de prioridade. E o que é melhor? Você errar na vida real ou você errar no papel, que no caso é a planilha, né? É muito melhor você errar no papel ou planilha, é muito melhor você errar na planilha do que na realidade. Então, é melhor você gastar o seu tempinho ali entendendo como é que isso vai impactar o lucro do seu lançamento, que às vezes pode dar algum problema, como aquele cenário pessimista que a gente viu um prejuízo. Então, se você já tivesse feito na planilha, você teria entendido, não, eu não tenho condição de ter esses custos, vou ter que fazer alguma redução em alguns desses custos que eu tenho, né? Então, é muito melhor, muito menos doloroso você errar aí na parte de fazer projeção na planilha do que só ir encarando, fazendo mesmo de qualquer forma e poder ter esses resultados financeiros que você não queria, né? Inclusive podendo ter um prejuízo. Então, resumindo, para finalizar aqui o nosso slide, para tomar decisões que aumentem o lucro dos lançamentos, você pode projetar cenários conforme possíveis mudanças em variáveis do seu lançamento, ou até do custo da sua empresa, ou dos custos variáveis dos seus produtos vendidos, né? Enfim, mudanças nas variáveis, como a gente fez aqui com esses exemplos. E aí, com isso, você percebe como é que isso impacta o seu lucro, e aí você consegue tomar decisões para aumentar o seu lucro. E essa análise de cenários não só te ajuda a tomar decisões, mas também a se preparar para possíveis desafios e oportunidades no lançamento, né? Se você faz ali o cenário pessimista, ligado a desafios, e otimista, ligado a oportunidades que podem aparecer. E aí você fica preparado para os dois. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Me contem nos comentários se vocês já faziam análise de cenários para ter lançamentos mais lucrativos. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, deixe no comentário que eu vou responder. Muito obrigada por assistir ao vídeo. Não se esqueça de avaliar. Se o conteúdo foi útil para você, deixe a sua curtida e compartilhe com seus amigos empreendedores do mercado de lançamentos digitais que estão precisando dessa ferramenta para tomar decisões que aumentem o lucro deles. A gente se vê então em um próximo vídeo.